Olá, eu estou a gravar esse vídeo para falar um bocadinho sobre heresias e seitas. Nós temos assistido ultimamente à propagação de muitas heresias, mas as heresias, maioritariamente, que existem nos dias de hoje, não estão sendo inventadas, elas estão ressurgindo. O que significa que muitas das heresias que nós nos debatemos nos dias de hoje, na verdade, surgiram a partir do primeiro século. Por exemplo, você sabia que quando João escreve o seu primeiro capítulo dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João estava rebatendo uma heresia quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Pois é, João estava refutando a heresia dos gnósticos. Os gnósticos eram um movimento, era uma espécie de uma seita esotérica, ou seja, era um grupo de pessoas que acreditava que a salvação ia através do conhecimento, mas não é esse conhecimento da palavra de Deus, é um conhecimento místico, que para você obter, você precisa passar por um ritual de iniciação. A palavra gnóstico vem de gnosis, do grego, que significa conhecimento, ou seja, é um conhecimento secreto que vai ter apenas aqueles que são iniciados. No entanto, os gnósticos também diziam que o Logos, ou o Verbo, não pode encarnar porque a matéria é má. Se a matéria é má, logo Jesus, que é o Verbo de Deus, ele não teve num corpo humano, porque o corpo é matéria. Então Jesus aparentava ser um ser humano. E também diziam que Cristo estava dentro de Jesus. Cristo é o ser espiritual que estava dentro daquele corpo humano que nós chamamos de Jesus. Isso é uma heresia. E muitos dizem também que Cristo saiu de Jesus no ato da crucificação. Porque ninguém pode matar Cristo, só pode se matar Jesus, o homem. Você já ouviu até pregadores do nosso meio falando isso? Pois é, a heresia é a distorção dos pilares doutrinários da fé cristã. É importante diferenciar heresia de equívoco teológico ou erro teológico. Até mesmo eu, que sou professor de teologia, até esses que são doutores, pastores, todos nós estamos sujeitos a cometer equívocos teológicos. Agora, a heresia é algo muito grave, que a igreja tem levado de ânimo, assim, leve, mas que os apóstolos combatiam acerradamente. Paulo, por exemplo, quando escreve para os Gálatas, ele escreve para refutar uma heresia dos judaizantes. Vê que estamos falando tudo no primeiro século? Os gnósticos estavam no período dos apóstolos. Eles eram pseudo-convertidos. Na verdade, vinham para introduzir falsos ensinamentos na igreja. E os judaizantes eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas que traziam as dogmas do judaísmo para implementar na igreja. Onde Paulo passava, eles iam a seguir e diziam: o que é que Paulo pregou? Não, Paulo pregou que a salvação é pela fé em Jesus. Poxa, não é isso. É preciso fé, mas cumprir a lei de Moisés. E Paulo começa a escrever a Epístola dos Gálatas, refutando e perguntando a eles se quando cumpriam a lei, porventura, tinham recebido o Espírito Santo. E depois Paulo diz: insensatos Gálatas, ou seja, Paulo ficou zangado, decepcionado com os Gálatas que estavam absorvendo a heresia. João também combate os gnósticos quando ele diz: muitos anticristos têm surgido, aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o anticristo. Então, é para vocês saberem que a heresia é quando alguém distorce, como eu disse aqui, os pilares. Porque o cristianismo está sendo sobre pilares fundamentais, que são chamadas doutrinas da Bíblia. Se alguém distorcer o conceito sobre Deus, quando falamos conceito sobre Deus, qual é esse conceito sobre Deus? É o conceito sobre Deus do cristianismo tradicional. Cristianismo tradicional, estou a falar do cristianismo primitivo e ortodoxo. Se alguém disser, por exemplo, que Deus é uma força cósmica, certamente está cometendo heresia. Se alguém dizer que Cristo não é Deus, certamente está cometendo heresia. Se alguém dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, certamente está cometendo heresia. Se alguém disser que a Bíblia não é palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus, certamente
está cometendo heresia. Se alguém dizer que não há ressurreição dos mortos, certamente está cometendo heresia. Paulo combate a heresia que diz que não há ressurreição dos mortos em 1 Coríntios capítulo 15, vai lá dar uma olhada. Então, resumindo e concluindo, isso aqui é heresia. Agora, equívocos teológicos são aquelas discussões sobre questões periféricas da nossa fé que não afetam principalmente a salvação do homem. Bem, dando continuidade sobre o conceito de seita, é importante dizer que o termo seita ganhou um sentido pejorativo, mas a Bíblia diz que os cristãos foram chamados os da seita dos nazarenos. Por quê? Porque era um grupo que desvinculou-se do judaísmo, eram judeus que praticavam a religião judaica. O termo seita, como eu disse, ganha depois um sentido pejorativo, que é no sentido, falamos agora de seitas do cristianismo, que é um grupo que deixa de crer nas doutrinas fundamentais de forma ortodoxa, é um grupo heterodoxo, e este grupo passa a conceber os ensinamentos da forma que o líder achou, ou o grupo de liderança. Um indivíduo que sai e que diz que só ele, por exemplo, tem a mensagem da salvação para todos os outros, chamamos de sectário, é uma pessoa sectária. Esse indivíduo sai da igreja e funda um outro movimento, é chamado de seita, esse movimento que ele vai fundar. Agora, há aqueles casos que nós chamamos também de movimentos heréticos. O indivíduo pode não ser, por exemplo, um cristão, saiu do mundo e pegou na Bíblia, prega a palavra da Bíblia e prega da sua forma, distorce e cria um movimento de pessoas que seguem as suas ideias. Podemos chamar isso de um movimento herético. No entanto, as seitas do cristianismo são todos aqueles grupos ou movimentos que distorcem os princípios fundamentais da fé cristã, aumentando ou diminuindo. Por exemplo, uma seita vai atacar a autoridade da Bíblia. Uma seita vai distorcer a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Na verdade, o termo seita e heresia estão interligados. O herege é aquela pessoa que vai trazer um ensinamento que ferem com a base, com os princípios fundamentais da fé cristã. Um herege ou um líder de uma igreja que se torna herege pode tornar a igreja numa seita. Por exemplo, um grupo que diz que não se deve comer determinadas comidas, por exemplo, não beber Coca-Cola, não comer, por exemplo, ouvi de um grupo que não come quizaca. Quizaca nós chamamos a folha de mandioca, né? No Brasil fala folha de mandioca. Então isso nós chamamos de seita. Não come bagre, obrigatoriedade do uso de lenço, porque não compreendeu que quando Paulo fala de lenço, fala por uma situação local. Então, uma seita é praticamente um grupo heterodoxo que se separa do grupo padrão e passa então a defender as suas ideias particulares. E existem várias seitas estudadas na teologia, várias seitas do cristianismo, que nós vamos nesse grupo estudar uma por uma. Quem foi seu fundador, quais são as suas ideias, como elas surgiram. Deus abençoe e bons estudos para todos vocês.